Notícias da Igreja Católica. Sexta-feira, 29 de setembro de 2023, hoje é dia dos santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, soldados do Exército Celeste. Papa Francisco recorda a JMJ de Lisboa ao receber Premier português. Reportagem do Vatican News. O Papa Francisco recebeu ontem, em audiência, o primeiro-ministro de Portugal, António Luís Santos da Costa. Sucessivamente, o Premier se reuniu com o secretário de Estado, Cardeal Pietro Parolin, acompanhado de Dom Paul Richard Gallagher, secretário para as relações com os Estados e as organizações internacionais. De acordo com o comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé, durante os colóquios foi apreciada a eficaz colaboração na organização da Jornada Mundial da Juventude e da visita do Santo Padre a Portugal de 2 a 6 de agosto passados. Falou-se ainda sobre a positiva contribuição da Igreja à sociedade portuguesa no atual contexto sociopolítico e sobre algumas questões de interesse comum. Houve também uma troca de opiniões sobre a situação internacional, com atenção especial às consequências da guerra na Ucrânia e o fenômeno das migrações. A presença do mandatário português no Vaticano durou cerca de 1 hora. Na tradicional troca de dons, o pontífice foi presenteado com um álbum contendo 2 fotos simbólicas da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa. Por sua vez, o primeiro-ministro recebeu a mensagem para a paz deste ano, documentos do Pontificado de Francisco, o livro sobre a Statue Orbis, de 27 de março de 2020, e uma escultura em bronze intitulada Ramo de Oliveira, símbolo de reconciliação e de paz. Notícias da Igreja Católica. Papa recebe o cantor Caetano Veloso. Reportagem do Vatican News. Em turnê pela Europa com o espetáculo Meu Coco, Caetano Veloso recebeu a bênção do Papa Francisco. A audiência ocorreu na manhã de ontem no Vaticano. O cantor estava acompanhado da esposa Paula Lavigne. Em sua agenda estava previsto uma única apresentação na Itália, que foi feita ontem, ou melhor, na quarta-feira no Parco della Musica em Roma. Caetano é vencedor de 13 Latin Grammy e 2 Grammy Award na categoria Best World Music Album. Notícias da Igreja Católica. O bispo auxiliar de Toledo, Dom Francisco César Garcia Magan, secretário-geral e porta-voz da Conferência Episcopal Espanhola, é contra retirar obras do ex-jesuíta Marco Rupnik por causa das denúncias de abuso de mulheres feitas contra ele. É conveniente separar a obra em si do autor, disse o bispo. Segundo ele, se verificarmos a história das artes, podemos nos surpreender que a vida dos autores que criaram obras de beleza não tenha sido exemplar. Em entrevista coletiva, por causa da celebração da Comissão Permanente da Conferência Episcopal Espanhola, Garcia Magan disse que uma obra de arte religiosa não tem um fim em si mesma. Há toda a polêmica da iconoclastia nos primeiros séculos da Igreja. Na teologia católica, a obra de arte é um meio que nos ajuda a comunicar com Deus, a rezar, a admirar, a louvar, disse o bispo. Então, se isso ajuda e serve ao seu objetivo, então acho que é lícito, acrescentou em referência às obras sacras de Rupnik, que estão em várias partes do mundo. No Brasil, Rupnik é autor dos mosaicos das fachadas da Basílica de Nossa Senhora da Assunção Aparecida. Na Espanha, há muitas obras de Rupnik e algumas delas estão presentes em locais muito significativos, como a Capela da Sucessão Apostólica na sede da Conferência Episcopal Espanhola, a Capela do Santíssimo, a Sacristia Principal e a Casa Capitular da Catedral de Santa Maria la Real de la Almudena, em Madrid, ou na Gruta de Manresa, onde começou a conversão de Santo Inácio de Loyola. Notícias da Igreja Católica. O Santuário de Aparecida vai receber neste sábado, 30 de setembro, grupos da infância e adolescência missionária de todo o Brasil. A peregrinação da IAM celebra os 180 anos da obra, que busca fortalecer entre as crianças o espírito missionário de colaboração com as crianças do mundo todo. A Secretaria Nacional prevê a participação de mais de 3.000 peregrinos que se deslocam de quase todos os estados do Brasil até Aparecida, em São Paulo. A participação neste evento acontece de forma espontânea, a partir da realidade e da forma de organização de cada grupo. No
No dia 30, às 9 horas, haverá a missa no santuário transmitida para todo o país através da TV Aparecida. Notícias da Igreja Católica. A Comissão Arquidiocesana da Pastoral Familiar de Salvador fará o 3º Simpósio pela Vida no sábado, 30 de setembro. O evento vai das 13 às 18h30 no Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida, na Rua das Araras, 1210. Neste tempo no qual há uma discussão acerca da descriminalização do aborto, este simpósio se faz ainda mais necessário, disse a agência ACI Rita de Cássia Lemos de Figueiredo Galvão, coordenadora da Pastoral Familiar da Arquidiocese de Salvador e membro da Comissão Arquidiocesana da Pastoral Familiar. Estamos procurando alertar os cristãos sobre essa ADPF 442 que é tão prejudicial à vida. Vamos também ajudar as pessoas a compreenderem que a vida não deve ser nunca cessada. O Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, impetrou a arguição de descumprimento de provimento constitucional, a DPF 442, em 2017, pedindo a descriminalização do aborto até o 3º mês de gravidez. Notícias da Igreja Católica. Muitas pessoas, seja como peregrinos ou visitantes, viajam motivadas pela espiritualidade, pela fé e pelo interesse em conhecer o patrimônio sagrado do local. Se for esse o seu caso, não deixe de visitar estes 5 locais sagrados da América Latina. A Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, no México, Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no Brasil, Basílica de Nossa Senhora de Luján, na Argentina, Santuário de Santa Rosa de Lima, no Peru, e a Catedral de Santo Domingo, na República Dominicana. Notícias da Igreja Católica. Enquanto milhares de armênios étnicos fugiam da região de Nagorno-Karabakh após a tomada pelo Azerbaijão, um depósito de combustível explodiu na noite de segunda-feira, matando pelo menos 68 refugiados e ferindo centenas. Autoridades que representam o povo de Nagorno-Karabakh confirmaram o número de mortos em comunicado, acrescentando que o destino de 105 refugiados ainda é desconhecido. O ataque azerbaijano ocorreu após um bloqueio de 9 meses que cortou todos os alimentos, medicamentos e suprimentos externos de Nagorno-Karabakh. Embora o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, tenha dito que pretende integrar os armênios étnicos, especialistas em direitos humanos alertam que ele quer fazer uma limpeza étnica na região. Os azerbaijanos são muçulmanos enquanto os armênios são cristãos. Tanto o Azerbaijão quanto a Armênia eram repúblicas da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que foi desmembrada em 1991. Notícias da Igreja Católica. Papa encontra sacerdotes da Diocese de Roma. Reportagem do Vatican News. Esta tarde, pouco depois das 16 horas locais, o Papa Francisco foi à paróquia de Santa Maria della Salute, no bairro romano de Primavalle, onde foi recebido pelo vice-administrador para a Diocese de Roma, pelo pároco e pelo vice-pároco, para um encontro com os cerca de 35 sacerdotes da região. No final, pouco depois das 18 horas, o pontífice retornou ao Vaticano. Entre os presentes havia o bispo auxiliar Dom Baldo Reina. Foi um intercâmbio fraterno marcado pelo diálogo, declarou, ressaltando que os temas debatidos diziam respeito aos desafios pastorais da região, já que se trata de uma área problemática para a juventude com exclusão social. Em comunicado de imprensa, o vicariato afirma que o Papa Francisco fez a escolha de visitar o bairro em decorrência de 2 eventos graves que ocorreram ali nos meses passados: o assassinato de 2 jovens, Michele Maria Causo e Rossella Napini. Com a colaboração do Vatican News e da agência ACI, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas, que volta na próxima segunda-feira. Notícias da Igreja Católica.